Salve concurseiro, salve concurseira, eu sou o professor Alexandre Nel e neste vídeo eu vou mostrar para vocês as questões mais cobradas pela Fundatec. Vamos resolver 3 questões da banca para entender um pouco a maneira como a banca gosta de cobrar as questões. Certo? Então olha só, trouxe para vocês aqui uma estatística das provas do ano de 2026. O que acontece? A banca Fundatec é uma banca bem gramatical. É claro que a interpretação de texto sempre vai aparecer. Então, a gente sempre vai ter 1 ou 2 questões, pelo menos, de interpretação de texto. Normalmente, não é uma questão muito aprofundada. E aí, na parte da gramática, a gente vai ter, principalmente, questão de sintaxe. Olha só, em quase 90% das provas, nós temos sintaxe. E aí, o que é sintaxe? Desde funções sintáticas, de sujeito, predicado, objeto direto, complemento nominal, enfim, até a concordância verbal, a concordância nominal, regência, tudo aparece aqui dentro da sintaxe. Então, é claro, é uma questão obrigatória. A gente sabe que a Fundatec gosta muito das questões de concordância verbal. E ali dentro cobrar vários conteúdos, Cobrar um pouquinho de concordância nominal, às vezes um pouco de regência. Morfologia. A Fundatec gosta muito de formação de palavras, tá? Mas também é comum a questão sobre classes de palavras. E aí é uma questão legal, que exige do candidato um conhecimento sobre detalhes, especialmente sobre conjunções, advérbios, pronomes. Aqui dentro da morfologia e dentro da sintaxe, nesse meio do caminho aqui na morfossintaxe, a banca vai cobrar as funções da palavra que, da palavra se, tá? Então, aqui entre sintaxe e morfologia, nós temos quase que questões certas, É possível prever o que a banca vai cobrar. Crase, também, Muito difícil que a banca não cobre crase em uma prova, Ainda mais se for uma prova de nível superior, A crase é um conteúdo em que, além das regras específicas, a banca pode cobrar regência. Então, crase é uma questão de regência verbal e nominal, Não é à toa que sempre aparece. Ortografia, a escrita correta das palavras. A pontuação, em mais de 60% das provas aparece pontuação. É uma questão importante também, É uma questão importante para a leitura. Há diversas regrinhas, diversos detalhes aqui. E depois fonologia, que é uma questão que aparece em quase 40% das provas, A Fundatec gosta muito da relação entre fonemas e letras. Então, é importante a gente também estar bem lembrados desse conteúdo aqui. Depois, semântica e léxico já aparece menos e coesão e coerência bastante menos, Então, galera, vamos resolver aqui algumas questões. Vamos resolver 3 questões da Fundatec para entender um pouquinho como que a banca gosta de cobrar alguns conteúdos. Eu trouxe 3 questões modelo, que são clássicas da banca. Questão número 1. Então, a questão aqui de concordância verbal. Vamos lá. No trecho a seguir, retirado do texto, se a palavra habilidade for flexionada no plural, quantas outras alterações serão obrigatoriamente necessárias para manter a correção gramatical? Quando a banca faz essa questão, e essa é uma questão clássica de várias bancas, da Fundatec especialmente, normalmente a banca está alterando o sujeito. Então aqui, se a palavra habilidade fosse para o plural, habilidades, tá? Então temos lá habilidades. Eu ainda não fiz essa conferência, mas normalmente é o sujeito. Se eu alterar o sujeito, eu vou mexer na relação de concordância. A relação de concordância verbal, ela se dá principalmente por uma regra geral. E a regra geral é: o verbo concorda com o sujeito. Vamos colocar aqui, Então, o que é importante? Identificar o verbo. Essa habilidade, embora culturalmente construída, transforma profundamente a organização cognitiva do cérebro humano.
tá? Então, eu localizei o meu verbo. Para descobrir o sujeito, o que eu faço? Eu pego o verbo e pergunto para ele quem ou o que, dependendo do caso. Então, peguei o verbo transforma. Eu vou perguntar, quem transforma? O que transforma profundamente a organização cognitiva do cérebro humano? Quem é? Essa habilidade, tá? Então, olha só. A banca alterou um termo aqui, ó, importante do sujeito. O sujeito, essa habilidade. O que a banca fez? Pegou o núcleo do sujeito e colocou no plural, tá? Quando eu for ler agora com habilidades no plural, o que vai acontecer? Eu vou ler assim, ó. Essas habilidades, embora culturalmente construídas, essas habilidades construídas, né? Quem transforma a organização cognitiva? Habilidade. Então, essas habilidades transformam profundamente a organização cognitiva do cérebro humano, tá? Então, eu vi que o sujeito foi para o plural. O que acontece? Qual que é a regra geral da concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito. Tá, mas o que significa concordar, Alexandre? Olha aqui, o que significa concordar? Significa que se o sujeito tem o singular, o verbo também tem que ter o singular. Se o sujeito tem a terceira pessoa, o verbo tem que ter a terceira pessoa. Concordar significa mesma pessoa. O que é pessoa? Quando eu falo de verbo, primeira, segunda, terceira. Eu, tu, ele, não é? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, mesma pessoa e mesmo número. O que é o número do verbo? É singular ou plural. Então, mesma pessoa, mesmo número. Singular ou plural. Ou seja, primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Eu ou nós. Tá? Então, essa habilidade, ela é a terceira do singular. Quando eu mudei o sujeito para elas, essas habilidades, a terceira do plural, o verbo vai junto. Fechou? Além disso, eu estou vendo que essa palavra aqui também sofre alteração. O pronome essa. Daí eu estou dentro da concordância nominal, que é a relação do substantivo habilidade com os termos que o acompanham, né? Essas habilidades, embora culturalmente construídas, habilidades construídas. Fechou? Então, aqui, nessa questão clássica da Fundatec, eu tenho letra C. Galera, lembrem o seguinte, quando essa questão aparecer na prova, primeira coisa, localiza o verbo. E se for um período composto com mais verbos, vai localizando e sempre perguntando a relação de verbo e sujeito, tá? É assim que nós vamos resolver uma questão clássica da Fundatec. É uma questão fácil. A gente não pode errar essa questão. Então, vamos lá. Depois, a Fundatec gosta muito de cobrar a questão de sintaxe, de função sintática. Trouxe uma questão de 2026. Assinale a alternativa que apresenta correta e respectivamente as funções sintáticas dos termos sublinhados no trecho a seguir. Eu sigo à procura de um lugar. E aí, galera, eu tenho aqui essa expressão de um lugar que me represente. Aí eu penso assim, de um lugar parece um advérbio, me é um pronome, mas a banca quer saber a função. Quando a gente fala de sintaxe, a gente fala de função. Então, é a função que essa expressão exerce dentro da oração. Tá? Oração é aquilo que se organiza em torno do verbo, eu sigo, tá? E aí eu tenho termos que vão se relacionando, um se subordinando ao outro, um termo pedindo o outro, certo?
Então, assim, ó, galera, de um lugar. Eu estou em dúvida aqui. O que acontece? Ó, eu sei que tem preposição. Então, eu já tenho uma hipótese. Pode ser um objeto indireto. Eu vou fazer o seguinte. Como que a gente resolve essa questão? A gente vê a relação dessa expressão com a outra palavra. Quer dizer, qual palavra pede essa expressão de um lugar? Eu vou lá e vejo. É procura. Galera, pergunta. Procura é verbo? Não, né? Porque aqui eu tenho a procura. Então, se procura não é verbo, isso daqui não pode ser complemento. Não é. Complemento, olha só, verbal. Não é complemento verbal. Qual é o nome dos complementos verbais? Objetos. Tem objeto direto e objeto indireto, é ou não é? Então, de um lugar não se relaciona com um verbo. De um lugar se relaciona com procura, que é um substantivo. Olha só, se eu tenho procura, eu não tenho procura de alguma coisa obrigatoriamente? Sim. Então, de um lugar não está complementando um sentido? Tá, né? Então, é um complemento. Mas ele não complementa um verbo, ele complementa um substantivo. Gente, substantivo para gramática é nome. Então, isso daqui é um complemento nominal, tá? Já temos uma hipótese aqui, né? E aí, o que vai acontecer? Esse me aqui, ó, qual é a relação dele? A gente sabe que os pronomes oblíquos se relacionam com verbos. Então, olha lá, quem representa algo ou alguém, é ou não é? Aqui, eu preciso de um complemento verbal. E o complemento, a gente sabe, o complemento verbal, a gente sabe que é o objeto. Ele pede preposição? Não. Quem representa algo ou alguém. Então, ele é direto. Ele é sem preposição. Fechou? Então, tá lá. Eu tenho letra B, complemento nominal, que complementa o substantivo procura, e um objeto direto, que é um complemento verbal, que complementa o verbo represente. Beleza? Questão também bem tradicional da Fundatec e um conteúdo que é básico, né? Que nos ajuda a resolver diversas outras questões. Próxima. Questão de crase, né, galera? Crase não pode faltar em prova nenhuma, né? Então, na Fundatec não seria diferente. Tá lá. Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas tracejadas dos trechos a seguir. Todos retirados do texto, tá? Questão de gramática pura, mas é retirada do texto. Olha lá, uma importante iniciativa brasileira voltada à proteção, que a gente tem A, né? Todos aqui vai ser A, a gente vai ter que saber se vai o acento ou não, aqui é as e aqui é A, tá? Aqui, qual que é a dica imediata para a gente resolver? A primeira é a seguinte, ó, galera, vê se essa próxima palavra aqui, ela é feminina, tá? Porque para ocorrer crase, eu preciso de uma preposição e eu preciso de um artigo. Só que o artigo ele tem que ser o A. Então, em 90% dos casos, ele vai ser um artigo definido feminino, certo? Pode ocorrer crase com pronome demonstrativo também. Mas, normalmente, aqui eu tenho o artigo, tá? E ele é definido, ou seja, é o A. É por isso que aqui eu não posso ter palavra masculina, porque se eu tiver palavra masculina, eu tenho um artigo masculino, que é o O. Uma importante iniciativa brasileira voltada a... O que acontece, gente? Se é voltada, não é voltada a alguma coisa? Sim. Então, eu sei que eu tenho um A, que é o A do voltada, da regência. A regência nominal aqui. E a proteção. Agora, como é que eu vou saber se esse proteção tem artigo ou não?
para eu saber se eu estou juntando dois As aqui, nós vamos trocar para o masculino, tá? Por qualquer palavra masculina. Então, olha lá, uma importante iniciativa brasileira voltada, vou colocar aqui, projeto. Qualquer palavra, tá, galera? Olha lá, uma importante iniciativa brasileira voltada ao projeto de crianças, né? Funciona, não funciona? Então, se no masculino apareceu a mais o, ao, significa que no feminino eu tenho a mais a. E aí é um caso de crase. Então, aqui, a primeira é um caso de crase. Porque eu tenho a regência do voltada, se é voltada a alguma coisa, e depois, no contexto, eu tenho um artigo feminino, que eu consigo ver lá no masculino. As regras definidas pelas empresas não podem se sobrepor às leis de um país. Então, olha só. Aquilo que se sobrepõe a alguma coisa. Tem uma preposição ali. E agora, para saber se tem artigo ali, eu vou substituir leis por uma palavra masculina. Vou colocar projeto de novo, tá? As regras definidas pelas empresas não podem se sobrepor aos projetos de um país. Não apareceu ali a preposição e o artigo no masculino? Então, no feminino também. Eu tenho a preposição e eu tenho o artigo. Então, eu tenho o caso de crase. Beleza? Acordos e normas internacionais que obriguem, aqui é plural, as empresas de tecnologia a respeitar as leis. Como que funciona o verbo obrigar? Quem obriga alguém a alguma coisa. Então, eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Eu sei que ele pede uma preposição aqui, ó. Mas eu também sei que ele pede um termo sem preposição. Aí eu fiquei na dúvida. Então, eu vou trocar empresas por projetos. Como que funciona? Acordos e normas internacionais que obriguem os projetos de tecnologia a respeitar as leis. Tá? A preposição, na verdade, ela está aqui, ó. Ela não está aqui. Então, se no masculino eu vi só o artigo, no feminino eu estou vendo somente o artigo. Então, não é um caso de crase. Então, eu tenho crase e depois só um artigo. Letra A. Fechou, galera? Legal, né? Então, se você curtiu o vídeo, se foi útil, deixa um like, se inscreve no canal que na sequência mais vídeos vão aparecer. Eu deixei um link aqui com um e-book que eu elaborei com 100 questões da Fundatec, as mais recentes possíveis. Então, se você vai fazer um concurso nos próximos momentos, adquire lá o e-book e manda ver. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e nós vamos falando. Um grande abraço, muito obrigado, até a próxima!